Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money, e hoje tem um convidado mais do que especial. Olha só. O meu colega João Pedro Malar, Olá. estreando aqui no podcast. Seja bem-vindo, João. Olá a todos. Terão prazer de ouvir a minha voz. Veremos o que vai acontecer. Pois é, e o pessoal está acostumado a ler, ou pelo menos aqueles que acompanham o nosso site. Eu espero que todos, quem não acompanhe, trate de fazer isso já. Por favor. E aí, se você for lá no site do Future of Money, você vai ler muita coisa do João, mas, bom, você também já fez bastante CryptoDrops, né? Quem tá aqui no canal já viu Quem acompanha bastante. o canal do YouTube sabe quem eu sou, Exato. eu acho, espero. Mas a ideia de trazer o João para esse episódio do podcast é para a gente mostrar um pouco o que a gente faz aqui no Future of Money. Normalmente, quem acompanha aí o canal no YouTube ou o site vê as notícias, vê as histórias que a gente conta, mas muitas vezes não sabe o que acontece, né, por trás dos panos aí para que isso seja possível. Sim. Então, acho que, primeiro, é muito legal que você esteja aqui no podcast para a gente poder abrir um pouco. A gente nunca usou esse espaço para falar de como o Future of Money acontece, por que a gente faz o que a gente faz, mas também para conhecer melhor você, né? Eu tô aqui no podcast toda semana, acabo falando mais de mim. Acho que as pessoas conhecem mais a minha opinião por estar aqui no podcast, que é um espaço que a gente consegue, né, opinar mais do que quando a gente está fazendo uma notícia, uma entrevista ou qualquer coisa desse tipo. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade boa. E eu queria que você começasse já falando de você, né? Conta aí um pouco da sua formação, de como que você veio parar no Future of Money. Perfeito. Eu sou formado em jornalismo pela USP. Antes de entrar na faculdade, eu ficava em dúvida, né, de que curso fazer. Aí pensei em fazer história, mas aí eu segui os passos da família. Meu avô foi jornalista, então eu acabei virando jornalista também. Eu comecei, na verdade, num tema que não tinha nada a ver com cripto. Eu comecei cobrindo famosos no Estadão. Então eu falava sobre celebridades, entretenimento, bem-estar, era esse o mundo que eu cobria. Só que eu tinha uma certa afinidade com economia. E eu sei que é uma área no jornalismo que é uma área muito grande, né? Então, eu via muito potencial. E aí eu escolhi meio que fazer essa mudança total, né? Bizarra, porque de famosos para economia é muito diferente. E comecei a cobrir economia, eu cheguei na CNN. Só que lá eu cobria mercado, a gente cobria tudo, na verdade. Só que eu era a única pessoa lá da equipe que conhecia cripto, que falava sobre cripto. E foi quando eu sugeria uma pauta ou outra, mas era muito aquelas pautas que a gente vê, o Bitcoin tá subindo hoje, o Bitcoin tá caindo hoje. Então a gente ficava limitado meio que a isso. Acho que a única pauta grande lá que eu fiz era explicar o que é inverno cripto, né? Que eu acho que para quem tá no mercado é muito óbvio o que é inverno cripto, mas para quem não conhece, né, inverno cripto, o que tem a ver? E aí surgiu a oportunidade de vir para o FOM, para o Future of Money. E eu decidi aceitar, acho que foi um desafio, porque é uma área muito nova, né? E é engraçado porque mesmo no jornalismo tem pouca gente, né? Que hoje fala, hoje cresceu um pouco, mas ainda é uma área pouco explorada, né? Então... Sim, tem pouquíssimos jornalistas especializados em cripto, em blockchain. Total. Mas um ponto que é engraçado e que já entrega a juventude do nosso convidado é falar que... explicar que não começou trabalhando com cripto. Não. Porque para alguém da minha idade é impossível isso, né? Quando eu comecei a trabalhar não existia o Bitcoin. Quando meu primeiro emprego como jornalista em 2006, 2005, não existia cripto. Então, assim, para alguém da minha geração, não tem como ter começado já ter, né? Começar a carreira como jornalista cobrindo cripto. Mas é engraçado porque agora isso já vai se tornando possível. Então, esse percurso, né, para que a gente tenha mais especialistas também está muito ligado ao fato de que é algo ainda muito novo. Sim. Né? E agora o tempo está passando, então a gente já vai ter novas gerações aí de jornalistas que talvez já saiam da universidade com
um TCC, por exemplo, sobre esse assunto e já saiam especializados procurando espaço para falar disso, né? Sim. Espero que no Future of Money. E aí um outro ponto que eu acho que também é legal de trazer para quem está nos vendo ou nos ouvindo é que o João já trouxe a público aqui nosso apelido carinhoso do Future of Money, o FOM. Que é o FOM. E que eu, sinceramente, gostaria que pegasse. Assim. Então, se você está assistindo aí, pode chamar de FOM, que é como a gente se refere aqui internamente. Sim. E aí eu queria falar um pouco justamente disso, assim, internamente aqui. A gente tem uma equipe relativamente pequena, né? Quando a gente fala da Exame, é uma redação enorme, né? Todo mundo conhece a marca Exame, conhece provavelmente a revista Exame. Sim. Então dá para imaginar que é uma redação grande, tem centenas de funcionários. Mas quando a gente fala do Future of Money, que é uma área, né? Uma editoria dentro da Exame, a gente está falando de uma equipe que aí sim é uma equipe pequena. Sim. Né? O pessoal também já deve conhecer a Mari, que já fez o podcast aqui algumas vezes, faz também CryptoDrops, faz bloco a bloco. E aí a gente tem algumas outras pessoas, como o nosso diretor de vídeo aqui. Por trás das câmeras. Por trás das câmeras, que possibilita que a gente faça os vídeos. A gente tem equipe de redes sociais, mas a produção de conteúdo mesmo está basicamente nas nossas mãos, né? Eu, você e a Mari. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo. O pessoal que acompanha aí minimamente, não só o FOM, mas o mercado cripto e de inovação financeira, sabe que tem muita coisa acontecendo. A gente pode falar de cripto, de LGPD, de Open Finance, de Drex, enfim, várias outras coisas, de segurança digital. E a gente tem tentado cobrir tudo isso, acho que com algum sucesso, até os números do site mostram um pouco, mas queria que você contasse um pouco como que é essa correria do dia a dia para trazer o que você tem feito todos os dias aí no Future of Money. Eu acho que é uma coisa que mostra muito a evolução do próprio setor, né? De cripto, mas enfim, de digitalização da economia como um todo. Porque às vezes as pessoas acham que é só cobrir preço, né? Falar, o Bitcoin tá subindo, o Bitcoin tá caindo. Mas tem muita coisa por trás e tem muita coisa acontecendo. Então, a gente publica hoje no site, por exemplo, uma média de uns 10 textos por dia, o que é bastante para uma editoria especializada, né? Não é pouco conteúdo. E é sempre tentar acompanhar. Ele é um mercado que é muito ligado lá fora, né? Então, a gente sempre tem que ficar acompanhando o que está acontecendo lá. Mas cada vez mais a gente tem tido coisa daqui que tem rendido muito conteúdo pra gente. Eu acho que o Drex é o principal exemplo, né? Todo dia agora a gente tá publicando alguma coisa do Drex. Essa semana mesmo, né, que a gente tá falando, muita coisa saiu sobre o Drex, de primeira transação, de primeira transferência. Então, a gente precisa acompanhar tudo isso, que já é um trabalho por si só que demanda, mas não é só acompanhar, a gente tem que escrever também. E ter esse cuidado de ter também uma linguagem acessível, né? Falar de um jeito que todo mundo consegue entender sobre o que a gente está falando, porque não é um assunto simples. Então, todo texto a gente tem que ter esse esforço de explicar, e aí também tem aquilo, né? Até onde você vai explicando, até onde dá para achar que o seu público ele já conhece o assunto. Então, esse é sempre um cuidado que a gente tem. Então, acho que é uma rotina puxada, assim, sempre tem alguma novidade, alguma coisa urgente, e a gente sempre tem que ficar ligado, sempre atento para conseguir falar de tudo isso e sempre informar as pessoas do melhor jeito e o mais rápido possível, né? E você comentou dessa questão de que o mercado cripto ou esse mercado de inovação financeira não está só ligado ao mercado, né, a variação de preço dos ativos. E acho que isso é importante porque até o Future of Money ele foi criado justamente porque a gente viu que existia espaço ou que faltava um veículo que tratasse desse tema com a complexidade que ele exige, né? Que vai além do mercado de investimentos, né? Que está ligado também à tecnologia e tudo que ela proporciona. Sim. Então, quem acompanha o Future of Money sabe que a gente foca na tecnologia, na adoção da tecnologia, nas possibilidades, no lado bom que que a tecnologia blockchain e outras tecnologias de inovação podem trazer, muito mais do que só preço ou só tragédia.
que era basicamente o que os grandes veículos faziam, Sim. e acho que isso tem mudado bastante, mas quando eu comecei a trabalhar com cripto em 2017, existiam os portais especializados, como o Cointelegraph, o portal do Bitcoin, não me lembro as datas exatas, mas enfim, e vieram surgindo outros portais especializados, mas os grandes veículos falavam ou das pirâmides ou de preço. Sim. Só que no meio dessas duas coisas tem muita coisa acontecendo, né? Total. E que você enxerga assim desse... Porque também não é fácil, né? A gente, como jornalista, às vezes vê um faraó do Bitcoin e a gente sabe que isso tem não só uma importância grande, porque afeta muita gente, mas também um potencial, né, de audiência, e que às vezes a gente fica nessa fronteira, né, entre o que a gente vai buscar audiência, mas o que é realmente relevante quando a gente quer mostrar para as pessoas que a tecnologia é muito mais do que preço e escândalos, né? Eu acho que o cerne assim, da questão e passa pelo objetivo do jornalismo como um todo, é você oferecer uma informação qualificada para o seu público. Você só falar, olha, tem o faraó do Bitcoin aqui, pode render muita audiência, pode chamar muita atenção, mas o que isso vai efetivamente mudar na vida das pessoas, né? Então a gente sempre tenta ter esse olhar, assim, de trazer uma informação de qualidade para as pessoas. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de um golpe, a gente não vai só falar, olha, esse golpe existe e ele está acontecendo. A gente vai explicar como que funciona esse golpe e principalmente como você consegue se proteger desse golpe, né? Eu acho que é isso o mais importante. Só que eu acho que a gente tem, e eu acho que o Future of Money ele foi um pouco pioneiro nesse sentido, se a gente pensar nos grandes veículos, né, que não são só especializados em cripto, porque antigamente esses grandes veículos, é o que você falou, só publicava coisa de investimento ou de golpe. E eu acho que o Future of Money ele conseguiu ter essa postura, acho que puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, de ser mais propositivo, de falar, olha, por trás desse investimento a gente tem uma tecnologia nova, e essa tecnologia tem muito potencial, e a gente vai falar sobre como ela está sendo usada, sobre como ela pode ser usada e o que isso está mudando e como isso vai chegar na vida de vocês, né? Porque se a gente pegar o blockchain, por exemplo, que é o que está por trás do Bitcoin, é o que a gente tem hoje no Drex. E o Drex, ele tem um potencial de estar no nosso dia a dia sem a gente nem perceber, né? Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, acho que a gente sempre tem esse cuidado, né? A gente sempre trazer uma coisa mais propositiva, uma informação com um aprofundamento maior, a gente não se ater só aquele golpe, ou o Bitcoin está subindo, explicar por que o Bitcoin está subindo, como que funciona, e que eu acho que no fim das contas é uma coisa que a gente já tem em outras coberturas do jornalismo de outros setores, que eu acho que faltava em cripto, e é o que a gente está tentando fazer, né? No fim das contas é fazer jornalismo, não tem nada de diferente do que a gente faz, né? E é um ponto que eu acho curioso, assim, é porque, em geral, as pessoas, a sociedade, de modo geral, assim, tem medo do novo, né? O ser humano, acho que é intrínseco ao ser humano. Você tem medo do desconhecido. Total. Quando a gente está falando de uma tecnologia nova que pode causar o impacto que o blockchain já está causando, mas que, enfim, ainda pode ser muito maior, as pessoas também ficam com um pé atrás. A partir do momento que as notícias são só negativas, você está desestimulando a evolução de uma tecnologia que ela é muito mais positiva do que negativa. É óbvio que tem problemas, é óbvio que tem muita coisa a ser melhorada, mas como tecnologia, ela é muito, o saldo é muito positivo. Então, acho que a importância também de achar esse equilíbrio está em mostrar, em ajudar as pessoas a perder um pouco esse medo, né? E que elas entendam que sim, você precisa ter alguns cuidados, sim, existem problemas, mas se você tiver ciente deles, você pode colher os benefícios que vão ser muito maiores, né? Sim. Mas você falou um pouco assim do jornalismo como um todo, e um ponto que eu acho que foi muito discutido nos últimos anos, né? Por causa principalmente da polarização política que a gente viveu e ainda vive no país, e que se colocou muito em xeque o papel da imprensa, né? Tanto durante a pandemia, em vários outros momentos aí dos últimos anos.
e acho que as discussões são super válidas, né? Porque jornalismo não é uma brincadeira, Não. né? E ele pode, se ele for usado com más intenções, causar estragos super significativos. Então, o jornalista ele carrega uma responsabilidade. Então, é importante que o jornalismo seja sempre questionado e colocado em xeque. Mas, por outro lado, esse movimento ganhou uma força de tentar minimizar o papel da imprensa. E em cripto eu vejo que existe ainda um espaço muito grande, talvez na esteira desses acontecimentos aí que eu comentei, de um jornalismo amador. Blogs, youtubers e gente que produz conteúdo sobre cripto. E óbvio que tem muita gente legal fazendo conteúdo sobre cripto, mas que não é exatamente jornalismo. Né? E às vezes as pessoas talvez por não entenderem o jornalismo como alguém que estudou e que trabalha com isso é capaz de enxergar, Sim. Às vezes não se dá conta de que são coisas diferentes. Né? Eu queria que você desse um pouco a sua opinião assim, sobre essa questão do jornalismo amador e do jornalismo profissional. Por que é importante que existam as duas coisas e não ou só uma ou só a outra. Eu também vou dar minha opinião sobre isso, mas queria ouvir um pouco o que você tem para falar. Eu acho que tem várias coisas por trás disso, né? Eu acho que quando a gente teve primeiro a internet, o surgimento da internet, e eu acho que o processo da população se adaptar à internet é muito semelhante ao que a gente está tendo agora com cripto, né? A gente tem que lembrar que teve esse processo também. Mas a internet, ela dá, em teoria, o poder de qualquer um virar um comunicador, né? Hoje em dia é muito mais fácil para você, inclusive, falar para as pessoas que é um jornalista, né? E eu acho que cripto também passa por isso, porque a origem de cripto é muito uma origem de questionar ou de desconfiar o papel de instituições muito estabelecidas, né? E a gente associa isso muito ao mercado financeiro, que, é claro, foi o principal ponto de crítica, talvez, de cripto, junto com o papel do Estado na economia e tudo mais, mas o jornalismo também é uma instituição estabelecida, né, na sociedade. E aí eu acho natural que esse questionamento das instituições chegue ao jornalismo e esse pessoal de cripto meio que tente entrar no lugar, né? Tipo, olha, a gente não confia aqui no jornalismo, então vamos a gente fazer o nosso. Mas o jornalismo, ele tem uma série de regras, vamos dizer assim, de boas práticas, igual a qualquer outra profissão, né? Você não pode pegar uma pessoa que viu 3 vídeos no YouTube e quer virar um médico. E é a mesma coisa que o jornalismo. Tudo que a gente faz no jornalismo tem um processo de verificação, de apuração. A gente não dá qualquer informação para as pessoas porque a gente acha que é verdade, ou porque a gente acredita, ou porque a gente aposta, por exemplo, numa criptomoeda, então vamos ficar fazendo conteúdo sobre ela para ficar falando as qualidades dela. Eu acho que o jornalismo sempre tem esse olhar crítico, de questionamento, mas de uma verificação, para garantir que as pessoas vão ter acesso a uma informação de credibilidade, de uma informação correta, e eu acho que é daí a importância. Mas eu acho que passa também por um problema que, por muito tempo, o jornalismo não quis falar sobre si, né? O jornalismo fala muito dos outros e não fala sobre ele mesmo. E eu acho que esse fato fez com que as pessoas não entendessem direito o que é o jornalismo, como ele funciona e qual é a importância dele, né? A gente vê hoje muitas iniciativas agora, por exemplo, de educação midiática, né, que está muito em alta e que eu acho que é muito importante porque as pessoas elas têm que entender que o jornalismo ele existe por um motivo, ele não está lá para enganar as pessoas ou para criar fake news. O jornalismo ele tá lá para passar informações de qualidade para as pessoas e daí a importância de ter esses canais, né, de você acompanhar esse jornalismo sério, mas também de você saber o que esperar dele e não ficar indo em alternativas que podem acabar, na verdade, te levando para um caminho arriscado ou perigoso, né? Eu acho que a gente vê muito isso no contexto do Brasil com política, mas vai muito além da política, né? A desinformação, notícias falsas, elas existem de diferentes formas, de diferentes maneiras, às vezes não parece que é uma coisa falsa, e o jornalismo ele tá aí meio que para lançar essa luz e para falar, olha, não é bem assim as coisas, né? Então, acho que é um papel muito importante. E eu acho que também é importante frisar o quanto é possível que as duas coisas coexistam
E o quanto é importante para quem quer de fato se informar sobre qualquer assunto que seja, mas aqui falando do mercado cripto, quanto é importante para as pessoas que estão na busca de conhecimento e de informações, que também bebam de diferentes fontes. Total. Né? Mas sabendo o que elas podem esperar em um determinado veículo e em outro, né? Acho que é saber o papel, né, de cada coisa. Eu acho que não é saudável você só se informar, mas enfim, só consumir conteúdo jornalístico, e não é saudável você só consumir conteúdo de influenciador, por exemplo. Eu acho que é tudo um meio do caminho, né? Mas eu acho que o importante é isso, saber o que você vai esperar quando você vai pegar aquele conteúdo. E assim, existe, acho que um ponto que também é legal trazer, assim, que acho que até de como funcionam as coisas. Recentemente eu recebi um convite para uma coletiva. Bom, agora me fugiu a cabeça qual, não me lembro se era uma empresa, enfim, uma coletiva de imprensa e que frisava que os jornalistas tinham que mandar as perguntas antecipadamente, mas que perguntas de blogs e influenciadores não seriam aceitas. Então, assim, existe uma abertura, né? Dificilmente um influenciador ele vai conseguir um acesso de forma oficial a uma empresa, por exemplo. É claro que ele pode ter contatos na empresa, conseguir informações de dentro de alguma empresa ou de um evento, mas extraoficial isso, né? Sim. Oficialmente, o jornalismo profissional é que tem essa abertura. Então, só isso você já diferencia um pouco qual é o tipo de informação que pode trazer. E um outro que talvez seja, para mim, o grande diferencial é que jornalismo custa caro pra caramba. Sim. As pessoas talvez não se deem muito conta disso quando elas só leem um artigo ou veem uma entrevista, mas tudo isso tem um custo, né? Envolve uma equipe muito grande, não só técnica para permitir a publicação, mas salário do próprio jornalista e os custos intrínsecos e eventualmente uma viagem. E se a gente for falar, por exemplo, de jornalismo investigativo, que não é muito a praia do Future of Money, mas tem muitos, inclusive de cripto, a gente pode citar aí o Cointelegraph e o portal do Bitcoin que eu falei mais cedo aqui, Sim. e que fazem muito isso e que geram um custo que dificilmente um blogueiro sozinho vai ser capaz de financiar. Sim. Porque aí você está falando de mandar um repórter para uma outra cidade, eventualmente ele vai ter que ficar lá bastante tempo, né, fazendo uma pesquisa de campo, só pensando, indo atrás daquilo. Você está falando de gastos com alimentação, com viagem. No Cointelegraph, que eu fui editor antes do Future of Money, a gente chegou a ter que contratar segurança para um dos repórteres que estava investigando um dos casos, que aliás ficou super... Está super em alta esse assunto de novo, que é a Atlas Quantum, né? Porque contratou atores globais e agora com a CPI das criptomoedas voltou aí à tona. Sim. E na época o Cássio ele ainda é repórter lá do Cointelegraph. Ele tinha informações confidenciais sobre os criadores lá da Atlas Quantum e a gente teve que contratar segurança, advogado, enfim, tem um custo que é muito alto para esse tipo de conteúdo e que ele não... Assim, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil, bem né? difícil. Então, assim, acho que é legal a gente mostrar isso, ter esse espaço aqui para falar disso, para as pessoas entenderem por que é importante que exista o Future of Money e todos os outros grandes veículos aí cobrindo cripto, mas que, claro, nós não somos os donos da razão aqui. Eu acho que é importante que pelo menos exista essa diversidade e as pessoas consigam se informar pelo máximo de fontes possível, né? E hoje tem bastante, isso é uma vantagem, né? Tem bastante mesmo. Só um negócio que você comentou, né? Por exemplo, quem acompanha veículos jornalísticos, a CPI das pirâmides financeiras não está sendo uma novidade para quem já acompanha, né? Todos os casos que estão sendo tratados ali de golpe já foram cobertos pelo jornalismo. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Se alguém está tendo alguma surpresa com o que está saindo ali, talvez essa pessoa deva rever por onde ela está se informando, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito válido e que, de novo, volta para o papel do jornalismo. Mas eu acho que, às vezes, eu não gosto de usar o termo banalização, mas acho que teve uma universalização da capacidade de produzir conteúdo. E aí a gente deixa de reconhecer o valor daquele conteúdo que é produzido, né?
Você pega um texto que aparece ali no seu celular e você acha que é muito simples fazer aquilo ali, mas tem todo um gasto, todo um esforço por trás que não é trivial, né? Então, se fosse fácil, qualquer um poderia fazer. E não é bem assim que funciona, né? Não é qualquer um que pode fazer. Mas eu acho que é um processo de maturação do setor cripto, que, de novo, eu acho que não é exclusivo do setor cripto. Se a gente for ver na história do jornalismo, e não precisa ir muito longe, na história do mercado financeiro, né? Eu também trabalho como pesquisador, né? E é um tema que eu acompanho. Quando a gente teve o surgimento, por exemplo, do mercado de ações, as pessoas não sabiam o que era aquilo, né? As pessoas achavam que era golpe, que era uma coisa estranha. E o jornalismo ele surgiu exatamente para oferecer uma informação qualificada para quem tinha interesse de entrar lá. Ou de quem não tinha o interesse, entender porque que era válido entrar lá, né? E isso não aconteceu só com o mercado de ações, aconteceu quando surgiu a internet, aconteceu com um monte de coisa. Só que é claro que o jornalismo ele tem um certo limite no que ele consegue se antecipar. Então você não vai ver 50 sites surgindo para falar sobre um tema que 2 pessoas acompanham. Então eu acho que a maturação do ambiente cripto, ele puxa o crescimento do jornalismo sobre esse tema. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora. Não só novos sites surgindo especializados, mas veículos tradicionais, jornais tradicionais, começando a cobrir cripto. Não tanto quanto eu acho que eles deveriam cobrir, ou quanto eu gostaria, enfim. Mas isso está acontecendo e eu acho que o Drex está sendo um grande catalisador desse movimento aqui no Brasil. Porque hoje em dia não tem como mais você não falar do Drex, e para falar do Drex você vai ter que falar de blockchain, para falar do blockchain você vai ter que falar de cripto em algum momento, e o ideal é que você já tenha algum conhecimento prévio sobre isso, porque senão o conteúdo que você vai produzir não vai ter uma qualidade boa e ninguém vai querer ler, né? Então, eu acho que é um movimento muito interessante de maturidade mesmo do setor, que demanda uma maturidade do jornalismo, né? Não é um assunto de amador mais para falar sobre cripto. É engraçado isso porque existe um comportamento que é muito comum em assuntos ou temas de interesse de pequenos nichos. Né? Um dos meus primeiros empregos como jornalista foi trabalhando com pôquer. Numa revista especializada também tinha o site, né? Uma revista impressa também tinha o site. E na época, em 2007 mais ou menos, apesar de muito popular nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda estava começando, né? Não sei se o pessoal que está nos assistindo conhece o pôquer, mas hoje o Campeonato Brasileiro de Pôquer é gigantesco, com milhares de jogadores e tal. Na época, ele tinha acabado de ser criado, a primeira edição do BSOP, né? Que é o Brazilian Series of Poker, teve 6 jogadores. Enfim, um número baixíssimo, não me lembro se é exatamente 6, mas muitos poucos. E naquela época a gente falava de pôquer só para esse pequeno grupo de interessados ou de mais interessados. E quando saía alguma coisa sobre pôquer na Globo, na Exame, onde quer que seja, era algo que todo mundo comemorava, assim, nossa, estão falando de pôquer no Fantástico e tal. Com cripto, para quem está envolvido com cripto há um pouco mais de tempo, eu, como falei aí, vai colocar 2016, quando eu comecei a me interessar por isso, tinha o mesmo comportamento. E quando eu comecei a trabalhar no Cointelegraph em 2017, eu também via muito isso. A gente chegava a fazer até notícia falando, nossa, olha, teve uma matéria de Bitcoin no Fantástico e não sei o quê. E com o crescimento do mercado, hoje a gente vê os grandes sites, os grandes veículos, todos falando com alguma regularidade, né? Eu acho que uma editoria de cripto talvez só a Exame tenha, mas a gente pode ver o Valor, tem gente escrevendo sobre cripto com uma certa frequência. O UOL, Globo, todos os grandes portais hoje já estão falando disso, o que mostra que não é mais notícia ou motivo para empolgação você vê cripto em algum lugar. E aí é o que você estava falando, né? É um reflexo do quanto esse mercado amadureceu e do quanto a gente avançou num tempo relativamente curto, né? Esse exemplo que eu trouxe é de 7 anos. É pouquíssimo quando a gente pega aí a história do jornalismo ou, enfim, até a história dos próprios veículos. A Exame tem mais de 50 anos.
Então, assim, eu também acho que o jornalismo, ele traz uma... Uma validação, né? Não só uma validação, mas também uma forma de você enxergar essa, né, como você acompanhar a evolução de determinado assunto Total. com a forma como a imprensa se dedica a esse tema, né? Uhum. Eu acho que no caso do Bitcoin é muito nítido isso, né? Porque foi do zero interesse ao estar presente em quase que diariamente na rotina de todas as grandes redações, né? Eu acho que são dois movimentos. O primeiro é falar mais sobre esse tema, que eu acho que é isso a gente já consolidou aqui no Brasil, acho que já é uma coisa bem clara. E acho que o segundo movimento é o que a gente ainda vai começar a fazer, que é falar de uma forma qualificada sobre esse tema. Que aí eu acho que não são todos os veículos que fazem. Porque hoje todos falam, eu concordo com você, mas eu acho que muitos ainda se prendem muito ao Bitcoin tá subindo, o Bitcoin tá caindo e teve golpe. Eu acho que isso, não que não seja positivo a gente falar sobre isso, mas acho que agora é hora de dar o passo além, né? De falar não só sobre o Bitcoin, mas sobre a tecnologia, sobre o setor, sobre as empresas. A gente tem muitas empresas aqui no Brasil, né? E elas precisam receber a nossa atenção também, tanto para falar sobre o que for positivo, quanto sobre o que for negativo, né? Mas o importante é a gente falar sobre esse mercado, falar sobre esse setor. O jornalismo ele tem um potencial que a gente conhece muito grande de criar estereótipos, ou de criar preconceitos, ou reforçar esses preconceitos. E eu acho que é importante a gente saber separar o joio do trigo, né? Para saber também falar sobre as coisas que são positivas e que o potencial desse setor. Eu acho que os veículos cada vez mais estão percebendo que não dá para ficar para trás, né? Eles vão ter que falar sobre isso em algum momento. Mas eu acho muito engraçado ver essa velocidade, né? Porque às vezes a gente pode reclamar, tá demorando muito para falarem sobre, mas não tá, né? Uma velocidade muito alta se a gente for parar para ver. Não, é super rápido e eu acho que só não é mais rápido pelo ponto que você trouxe ali numa das suas primeiras falas aqui, que é sobre a quantidade de jornalistas especializados, ou não precisa nem ser especializado em cripto, mas com um conhecimento profundo do tema. Sim. São pouquíssimos. Pouquíssimos. E a partir do momento que a gente vai tendo novos estudantes de jornalismo que saem da universidade com esse interesse e começam a trabalhar nas redações e levar para os seus editores ideias de pautas mais elaboradas e que falam sobre a tecnologia em si e não sobre preço ou catástrofe, isso tende a mudar, né? Eu acho que esse é um movimento que é inevitável, né? Porque a gente vê o crescimento do mercado, então tem muita gente que está interessada e está se debruçando sobre isso, e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? O jornalismo ele é um setor da economia como qualquer outro, né? Então, assim como a gente vê hoje em dia, por exemplo, o mercado financeiro indo atrás de profissionais que saibam sobre blockchain, que saibam sobre cripto, eu acho que a gente vai ver isso também acontecendo no jornalismo, né? A gente já vê em alguns lugares, claro, né? Mas eu acho que a gente vai ver cada vez mais um interesse de ter pelo menos um repórter, pelo menos um jornalista que saiba sobre cripto, para falar sobre cripto e para falar sobre blockchain, sobre a tecnologia e sobre Drex. Então eu acho que isso é um pouco, é o que você falou, um pouco inevitável, assim, uma hora vai ter que acontecer. E eu acho que vai acontecer mais cedo do que muita gente de fora do mercado cripto imagina que vai acontecer. Mas eu acho que, de novo, acho que o Drex ele vai ser muito importante para isso, porque eu acho que ele vai mostrar para os sites, para os veículos que eles precisam ter pessoas com um certo tipo de conhecimento que talvez hoje não tenha. Porque aprender sobre cripto não é fácil, não é rápido, não é tranquilo. Você não pode dar 2 Googles e aí você já sabe tudo sobre... Não é assim que funciona. Então, eu acho que não é um movimento simples de acontecer, mas eu acho que vai acontecer e eu acho que, como qualquer tecnologia, vai ser puxado talvez por gente mais jovem, né? Que eu acho que tem uma resistência menor àquela tecnologia, que vai pesquisar, vai procurar saber mais, e isso vai refletir no próprio trabalho que elas estão fazendo, né? Eu acho que isso vale para qualquer setor, não só para o jornalismo. Mas, João, a gente está chegando no fim, mas antes de encerrar aqui o episódio, eu queria que você comentasse... até como um convite aí para o pessoal que está assistindo ou ouvindo, histórias ou temas que você acha que são, ou que você gostou muito de fazer e que você ficou orgulhoso do resultado e tal, mas também dá dicas aí de coisas que você tem se debruçado ou que você já publicou ou vai publicar para o pessoal pesquisar
ou no site, ou aqui no YouTube mesmo. Enfim, falar um pouco das coisas que você tem feito aí, ou tá fazendo, e convidar a galera para ir lá dar uma olhada. Acho que olhando no retrovisor, uma coisa que eu gostei muito de falar sobre foi o marco legal, essa regulamentação para o setor. A gente tem vários conteúdos no Future of Money sobre isso, explicando o que mudou, qual o impacto, o que ainda falta discutir. Eu acho que isso é uma coisa para ficar de olho mais para frente, porque agora a gente vai ter o Banco Central, né, definindo as regras, tudo direitinho. A gente também tem alguns elementos do mercado que ficaram um pouco fora dessa regulamentação, que a gente vai ter que ver em algum momento. Então, isso, é claro, a gente está sempre de olho, mas a gente também já tem coisa sobre isso. Acho que foi um tema muito legal de cobrir. Eu acho que uma outra coisa também, que vocês já viram que eu falo bastante, é o Drex. Eu gosto muito de falar sobre isso. A gente está tendo agora a fase do piloto, né? Que é a segunda etapa no desenvolvimento do Real Digital. E a gente teve uma iniciativa no Future of Money. Modéstia à parte, eu acho que foi uma coisa que só a gente está meio que fazendo agora na intensidade que a gente está fazendo, mas de entrevistar o maior número possível de participantes desse piloto, para entender o que eles querem com o piloto, o que eles querem com o Drex, como eles estão vendo o Drex, qual que vai ser a aplicação do Drex. Então, eu acho que é muita coisa que a gente publicou. E tem mais coisa que vai sair, mais entrevistas que vão acontecer, mas que eu acho que é importante para o pessoal saber o que esperar desse futuro, que não é mais um futuro distante, não é nem médio prazo. A gente está falando de fim de 2024, começo de 2025. Tá logo ali, né? A gente já um aninho. É um aninho. Então, quanto mais cedo a gente começar a se preparar, melhor. Eu acho que do mercado cripto também ficaria de olho, é claro, no halving, né, do Bitcoin. Eu acho que não se fala em outra coisa, né, agora. A gente já falou sobre isso, vai falar mais. E também falar um pouco também dessa competição do mercado cripto, principalmente das soluções de segunda camada, né? Eu acho que é uma coisa que tem crescido cada vez mais, a gente já fala sobre isso, mas acho que a gente ainda vai falar bem mais pra frente, porque é meio que aquela etapa de seleção natural, competição, o melhor vai sobreviver, que todo mercado passa no seu desenvolvimento, né? Então, tem muito tema, muita coisa, e é muito legal poder falar sobre tudo isso. Maravilha. A gente, mais uma vez, estourou o nosso tempo, mas meu objetivo é sempre estourar o tempo, porque se não estourar, é sinal de que faltou assunto. Perfeito. Então, como essa regra existe para ser quebrada, o objetivo é quebrar todo episódio e a gente conseguiu com sucesso. Então, queria agradecer, João, pela presença. Não, eu que agradeço. Acho que, como eu falei no começo do episódio, é muito importante que a gente traga também essa visão de bastidores aqui para os nossos leitores, ouvintes, espectadores. Foi super legal o papo. Então, muitíssimo obrigado pela presença. Você vai estar aqui de volta em breve. Eu vou tirar uns diazinhos de respiro e ele você vai substituído. No bem bom. E então você volta aqui em breve ocupando esta minha cadeira. Acho que também vai ter muita coisa legal para você falar aí nas próximas semanas. Uhum. Para você que está vendo ou ouvindo, siga a recomendação do João. Acesse o Future of Money dentro do site da Exame, lá no exame.com, e o nosso canal aqui no YouTube, para ver não só esses conteúdos que ele comentou, mas também todos os outros que a Mari, que hoje não está aqui para se defender, também tem feito muita coisa legal. Sim. A gente tem feito... Bom, sobre o Drex eu contei mais de 100 publicações aí nos últimos meses. Então, com certeza, quem quer se informar sobre o Drex no Future of Money vai encontrar muita coisa legal. Então é isso, corre lá, aproveita o conteúdo que a gente faz diariamente. E semana que vem eu não estarei aqui, mas o João vai ocupar esse lugar e com certeza com conteúdo muito legal. Então é isso. É isso. Acompanha a gente. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Abraço. Abraço.